Olá, boa tarde. Hoje, dia 7 de junho de 2024, sexta-feira, agora 14 horas e 13 minutos. Estamos aqui no Estúdio Parque do Grupo Otimoneiro, que fica no território Cowork, na Avenida Farroupilha 3992, um dos dois estúdios do Grupo Otimoneiro. O outro estúdio lá junto à nossa redação, no edifício Ipicuê. Sempre com a parceria da Zetec Soluções em TI, Águas Itati, água mineral da família gaúcha, e também FlexCorp, a internet dos gaúchos, dos canoenses. 3 empresas canoenses que muito nos orgulham de estar conosco e que não nos deixam na mão em nenhum momento. Hoje nós vamos falar sobre os programas para os empresários, para as empresas, os programas de governo, também as questões dos impostos relacionados a tudo isso que a gente está vivendo nessa tragédia climática, social, econômica que Canoas e Rio Grande do Sul está vivendo. E eu tenho aqui como convidados para falar comigo, aqui do meu lado, Cássio Fraga, na minha frente, Delcy Couves, ambos da The Couves Business, e também que tomaram a iniciativa de criar o projeto SOS Empresas. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Delcy. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Vanderlei. É um prazer estar aqui contigo. Beleza. Olha só, pessoal. Primeiro eu quero perguntar aqui pro Delcy quais os programas que os empresários, as empresas podem acessar, e depois a gente vai falando de cada uma delas. Então, assim, de uma forma geral, quais os programas, os benefícios, as linhas que as empresas podem acessar, as empresas que foram afetadas direta e indiretamente podem acessar hoje? Bom, quando tu me apresentou e eu disse é um prazer estar aqui contigo, mais ou menos um prazer, porque o momento não é de tanto prazer assim, né? É um momento meio complicado para a nossa população do Rio Grande do Sul. E as empresas foram impactadas diretamente com esta calamidade que se assolou em terras gaúchas. E sensibilizadas por isso, vários governos de municípios, estado e também da União estão hoje com alguns programas de incentivos. A nível federal, temos o Pronamp. Também tem um Pronamp estadual, pelo Banrisul. Temos também entidades que estão envolvidas para ajudar, que é, por exemplo, o Sebrae. Uhum. O Sebrae tem um projeto para compras de equipamentos para as empresas que foram afetadas diretamente. Uhum. Também tem alguns programas como o do FEComércio, do Senai, que são voltados para auxiliar os funcionários destas empresas, com doações de cestas básicas e outros incentivos para aquisição de móveis, eletrodomésticos. Então, são entidades que estão envolvidas. Também tem prefeituras que estão fazendo leis específicas para ajudar os empresários, porque a gente sabe que o que roda uma economia são as empresas em geral. O que move tudo são os empregos. Então, tem que garantir empregos e garantir renda. Para isso, precisa fortalecer as empresas. Perfeito. E temos também a questão da prorrogação dos impostos, né? Então, assim, ó, agora nós vamos entrando num assunto por assunto aqui, destrinchar um pouquinho para que ficar uma orientação para os empresários que precisarem saber mais. Se quiserem, quem estiver vendo ao vivo pode mandar alguma pergunta, mas depois pode revisitar esse nosso bate-papo no nosso canal do YouTube. Então, se você está vendo esse conteúdo já não sendo ao vivo, e se você estiver vendo ao vivo, faz isso depois, entra lá no YouTube, canal OTPlay TV. Começa a seguir a gente lá, aperta a sinetinha lá, porque daí todo conteúdo novo que vai ao ar, você recebe na tela do seu celular uma notificação. Certo? Cássio e Delcy, vamos começar falando da prorrogação de impostos e depois a gente volta e vai falando dos programas, pode ser? Claro. Então, o que os governos lançaram assim de forma inicial na questão de pagamento de impostos? Bom, eu vou falar então assim, ó, que logo na sequência, na semana subsequente
à nossa catástrofe aqui do Sul, sensibilizado por isso, os governos estaduais e federal nos brindaram, que não é que até vou te dizer o seguinte, não é um presente, e sim é uma prorrogação do pagamento dos impostos. Empurraram para agosto os vencimentos que seriam de maio, para setembro o de junho, e para outubro o de julho. Perfeito. Então são os 3... É confuso assim mesmo. É confuso, isso. É confuso assim mesmo. Foram 3 meses que foram prorrogados. Não teve nenhum tipo de isenção, né? É só prorrogação. Não, é isso aí. Alguns tiveram prorrogação e outros não tiveram nada. Continua com seu vencimento, tiveram seu vencimento normal, tá? Então não teve nenhuma ação de perdoar dívidas, como a gente ouve falar muito aí, perguntas, né? A gente até, puxando um pouco já para algumas explicações, né? A gente criou o SOS Empresas, até vou te presentear com uma camiseta nossa aí, tá? Que é uma frente que a gente fez aí pensando nas empresas, tá? Voltando, né? A gente salvou vidas, a gente ajudou a salvar pessoas, salvamos animais, fizemos todo o nosso papel da sociedade aqui de Canoas, né, que nós moramos em Canoas, né, Vanderlei? E agora, na sequência, a gente começou a pensar nas empresas. Como que a gente pode ajudar as empresas, os empresários? Como a gente pode, sem ter um interesse por trás, né, se portar como empresários e ajudar outros empresários. Então, a gente tomou a frente de criar esse Instagram nosso aí, que a gente está gerando bastante conteúdo, né, informativo, com profissionais, com contadores, eu e o Delcio somos contadores, com advogados, com pessoas que têm empresas, que estão ajudando empresas. Por exemplo, tivemos a conversa ontem com um empresário que tem um trabalho de impressoras, que trabalha com impressoras, com equipamento de informática, que se propôs, né, a ajudar as empresas que foram afetadas de uma forma quase gratuita, para poder alavancar essas empresas. Então a gente está buscando, né, ajudar empresas e buscar também empresas que possam ajudar outras empresas, tá? Perfeito. Com informações, com conteúdos de organização, com coisas que vão fazer as empresas se reerguer, se reconstruir. Esse é o momento, tá? Então, quem é empresário, nos assiste, quem tem empresa afetada, ou quem não foi afetado diretamente, mas pode contribuir, faça contato comigo, Delci. Vamos gerar conteúdo, vamos gerar aqui informações que ajudem outros empresários. Porque que é no arroba? Que é o @SOS Empresas RS. A gente conversou com mais de 200 empresas nesse período aqui e a gente se assusta, tá? Tem gente motivada, tem gente que não sabe o que vai fazer, não caiu a ficha ainda que o cara perdeu a empresa, perdeu a casa. Então a gente tá naquele processo que é um pouco de luto, né? No automático ali, limpando e não tá querendo nem olhar e pensar nisso. Nem olhar. E não é restrito a Canoas esse projeto, tá? É restrito ao Rio Grande do Sul. Tu falou um termo agora, né, Vanderlei, que é o luto. O luto da perda. Quando a gente perde um ente querido, a gente entra naquele processo de sofrimento, um processo de perda. Também não está nada diferente do que está acontecendo hoje com a questão das perdas materiais e também do problema psíquico que as pessoas estão tendo. Então, inclusive, nós temos junto no nosso grupo de voluntários no SOS Empresa psicólogos que estão dispostos a ajudar esses empresários a passar esse período de luto, porque quanto mais rápidos eles saírem desse período, nós superamos, né, Cássio? Superamos a água. Vamos botar assim, ajudamos naquele período tenebroso que foi as águas subindo, salvando as vidas das pessoas. Salvando depois os animais, salvando o que nós podíamos salvar. Passou, as águas baixaram. Agora está na hora de limpar a sujeira e, ao mesmo tempo, reconstruir negócios, porque é os negócios que vão fazer com que as pessoas ganhem dignidade. Não é ganhando apenas cestas básicas, ganhando uma ajuda aqui, uma roupa ali,
que vai dar dignidade para as pessoas. Dignidade é tu trabalhar e receber o dinheiro. Tu precisa ter um emprego, né, Delcito? Precisa ter um emprego. Para te ter emprego, as empresas têm que estar trabalhando. Precisa estar saudável. Gerando receita, gerando renda, né? Então, assim, Vanderlei, a gente não é o salvador, a gente não é o dono da verdade, a gente só tem um pouco de experiência com empresários. Então, e a gente percebeu que conversando com um ou outro empresário, algumas coisas simples, né, Delci, que a gente faz na nossa empresa, a gente entendeu que ele não sabe disso, porque ele está a vida inteira fazendo da mesma forma e agora ele foi destruído, né? Então, às vezes, uma palavra de, olha, o que eu fiz agora pós a enchente para me organizar financeiramente? Tem lá meu depoimento, como é que a gente se organizou, até mesmo a Decovis. E a pessoa está pegando aquela informação e está aplicando na empresa dela, e está dando certo, está dizendo, pá, cara, que bom a dica que tu me deu. Então, às vezes, o pouco que a gente sabe que dá certo na nossa empresa, a gente tem que compartilhar com nossos colegas empresários para que eles apliquem na sua empresa. Tá? E a gente está buscando informação, que nem agora a gente vai falar sobre os benefícios que a gente teve com a situação de calamidade, falar um pouco do Pronamp, né? Então, eu acho que para não perder muito teu foco, né? Não, mas tá perfeito. Eu acho que sigam lá o SOS Empresas, tá? A gente vai depois publicar também um corte em colaboração. O Grupo Otimoneiro faz parte desse projeto, apoia esse projeto do SOS Empresas. Tem muito conteúdo bacana lá. Então visita depois o perfil lá e assiste todo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade, até porque, além da experiência de vocês, né, nessas décadas e as centenas, milhares de clientes que passaram e estão ainda na Decovis, vocês sabem aquilo que alguns fizeram que deu certo e o que deu errado também, né? Exatamente. Porque vocês estão vendo de dentro, junto com as empresas, o que está funcionando e o que não está, né, Deus? Vanderlei, assim, hoje o que o empresário precisa realmente é de um apoio e ele conhecer o que ele pode realmente buscar, o que ele tem direito a receber e o que ele realmente pode acessar. Ontem eu estava numa reunião onde tinha em torno de 35 empresários. Lógico, entre eles ali, nós estávamos mais ou menos com em torno de uns 10 empresários que foram afetados diretamente, o negócio deles foram afetados. Eu não vou citar nomes, porque ninguém me autorizou a citar nomes, então vamos mantê-los no anonimato. Mas eu vou citar o caso em si. Nós estávamos falando, então, de uma maneira que a gente poderia se ajudar mutuamente lá. E aí... a gente eu percebi no caso, que existia um desconhecimento muito grande na maioria dos presentes lá dentro. Então nós éramos apenas 35 e a grande maioria tinha um desconhecimento ou conhecimento muito superficial destas operações que o governo está disponibilizando. E aí andaram falando algumas coisas que não eram verdade. Daí eu pedi a palavra e expliquei como que funcionava esses programas do Sebrae, do Pronamp, como que funcionava o Pronamp do Banrisul, todas estas situações. E aí teve um que levantou o braço, depois disse assim, puxa vida, eu não sabia disso. Eu estava tão envolvido em ajudar pessoas, em ajudar nos abrigos, em distribuir roupas, em distribuir ranchos, que eu tô com a minha empresa lá, que eu não sei nem qual caminho a seguir. Eu não li nada, não vi nada, não sabia de nada. E tem solução, a minha empresa tem solução. E é isso que a gente tem que levar para esses empresários, esperança, levar para eles uma luz de que tem solução, o negócio tem solução. Não vai ser fácil, mas tem alguns caminhos. Exato, tem que só ter a noção de que precisa de ajuda nesse momento, porque quando tu iniciou às vezes o teu negócio, tem clientes nossos lá de 40 anos que foram afetados, e afetados de uma maneira catastrófica mesmo, aonde que destruiu todo o negócio deles, que eles vão ter que começar literalmente do zero. Só que tem uma coisa que não destruiu, que foi a experiência deles. O resto pode ter destruído, até hoje deve ter destruído até a autoestima. E é essa autoestima que nós temos que levantar. O resto
caiu, parede caiu, prateleiras caíram, equipamentos Perderam se foram, mercadorias. muitas coisas foram saqueadas, porém tem que recomeçar. Talvez não pode recomeçar do tamanho que estava antes, mas ele tem que recomeçar. E a gente está cruzando, Vanderlei, situações de mídia e da vida real. Então, por exemplo, Pronamp, informação saiu em tudo que é mídia, Pronamp, valor vai ser liberado para empresários, vai ter subsídio do governo de 40%, valor máximo 150 mil, e nós buscamos informação na mídia. E também buscamos informação nas empresas. Quem pegou esse valor? Como que pegou esse valor? Por qual caminho? Por qual banco? Qual situação? Então a gente conseguiu entender se o que está saindo em mídia está realmente acontecendo. Está acontecendo. Então a gente E como que está acontecendo? Então vamos entrar nisso. Assim. Isso. O pessoal está conseguindo acessar o Pronamp e como é que ele funciona? Bom, o Pronamp, assim, o Delcia estudou muito mais que eu. Vou falar, o Delcia me corrige, tá? O Pronamp é uma linha de crédito, é um programa, né, lançado pelo governo e liberado através de alguns bancos para chegar no empresário, tá? E a regra que foi postada agora é o seguinte: tem o valor máximo de 150 mil reais e esse valor ele é 40% subsidiado pelo governo, ou seja, a empresa vai pagar só 60%. Com uma taxa Mas não 60% dos 150 mil, 60% ela vai pagar da operação de crédito, correto? do que ela conseguir de crédito para a dos empresa juros. dela. Não, vamos explicar assim, de uma maneira, vamos exemplificar. Tu pegou, vamos fazer uma conta redonda, conta de padeiro. 100 mil, Tá, né? 100 mil reais. De 100 mil reais que tu pegou lá de empréstimo, tu vai pagar apenas 60 mil reais. Tu tem 2 anos de carência e vai começar a pagar, então, a partir do 25º mês, tu vai começar a pagar aqueles 60 mil reais. E daí, em cima dos 60 mil, vai incidir os juros Vai e toda a incidir- operação de crédito. Vai incidir isso? os juros sobre os 100. Ponto. Os E os juros juros é baixos, subsidiado, tá? Os juros é subsidiado. Ele tem um valor bem abaixo do valor de mercado. Porém, uma questão assim, ó, nos modelos que a gente já pegou dos contratos que nós analisamos, que nem o Cássio falou, A gente que a conversou gente com olhou empresas que pegaram. e a gente já andou analisando, a gente percebe que o valor final, depois de 84 meses, porque são os 24 de carência e mais 60 meses para te pagar o valor total. Então isso vai dar 84 meses. Lá no final, atualizando monetariamente esses valores, tu vai pagar em torno de 100 mil reais. Os mesmos 100 mil. Os mesmos 100 mil, ou seja, não tem juros. É um valor que tu pega ele e tu vai pagar Vai tem devolvendo 84 meses, né? Para pagar os 100 mil reais. A verdade é assim, basicamente esse cálculo de padeiro que eu fiz aqui agora rapidinho. Parece fácil, mas não é tão fácil, tá, Vanderlei? Porque assim, inicialmente, tá? Tô falando informação hoje, tá? Não é todos os bancos que têm Que disponibilizaram essa linha e que aderiram a isso. Isso, ou seja, Não é nem que aderir, Vanderlei. O governo direcionou Isso. para a Caixa e para o Banco do Brasil esses e recursos. Banrisul. O Banrisul começou agora, mas pelo que a gente está sabendo, dito é dinheiro do Estado. Tá. É um Pronamp estadual, vamos dizer assim. Então, assim, para o empresário ter acesso a esse valor, aí começam algumas coisas que são mais complexas. Os caras têm que ter conta bancária nesses bancos. Então, começa um primeiro problema. Bom, hoje, Ou vai abrir agora nessa operação. ou vai abrir agora, mas então assim, geralmente, né, o empresário, eu falo sempre com um estudo de caso, tá? A gente tem uma base de clientes que a gente estuda. Então assim, hoje o empresário, para ele fugir de taxa, tarifa, pegar dinheiro mais barato para poder ter a sua empresa, ele vai para um banco digital. Os bancos digitais não têm hoje esse programa. Então assim, o cara tem que ir, achar um gerente do banco, abrir sua conta, entrar com a documentação, pegar seu contador, separar a documentação necessária, que é a declaração de faturamento, o documento dos sócios, contato social da empresa, acesso ao ECAC lá, uma autorização do ECAC, e com isso ele consegue, através do gerente do banco, solicitar esse benefício do Pronamp. E a partir daí tem as regras do banco que vai ter o tempo X e Y para poder liberar. Mas pelo que a gente percebeu já em entrevista com algumas empresas, é rápido isso, tá? Se tu tem conta no banco, entrou com a documentação, o gerente vai lá, aperta o botão e, pum, libera para ti já o valor.
Então já tem, é fato já, não é notícia que já está liberando valores, já existe valor em contas, pessoas jurídicas já do Pronamp liberado. Claro, pessoal, é muito importante destacar assim, tem que estar com a empresa regularizada e com tudo direitinho, com as certidões em dia, porque a análise de crédito, ela vai ser feita como um empréstimo, um financiamento, como sempre. Vanderlei, não é novo, só para deixar claro, assim, as pessoas, porra, contador, né? Que sacanagem é essa? Agora tem que estar com o nome limpo. Cara, não é nós que criamos essas regras. Sim, é a regra do programa. Porque a gente, como contador, a gente escuta, né? Assim, porra, eu tô devendo agora, tem que pagar o meu parcelamento que eu deixei de pagar. A regra diz que sim, tem que estar com a empresa em dia, precisa de certidões. É que o que ocorre é que, assim, normalmente, eu não sei qual é, porque como é que funciona a questão da liberação via banco. Porque isso é uma questão interna. Cada banco tem o seu fluxo, o seu processo. Né? O seu processo. E não sei se o banco ele assume uma responsabilidade junto ao governo sobre esses recursos que ele está repassando. Então, quando saiu esse programa de liberação do Pronamp, um dos discursos que a gente ouviu era que não importava se a empresa estivesse negativada. Todos teriam direito a esses valores. Só que na prática não é isso que a gente está vendo. Na prática eles estão pedindo certidões negativas, estão pedindo várias coisas que inviabiliza para um grande número de empresas. Então se o sócio tiver negativado, se a empresa tiver com algum problema que não saia certidão negativa ou que ela tenha algum protesto, as instituições financeiras, as instituições bancárias não dizem não, mas também não liberam. E aí cria aquele impasse. Realmente é para todos? A gente não sabe. A única coisa que a gente sempre diz, mantenha a empresa regular, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Perfeito. O que eu conversei com algumas pessoas, algumas fontes ligadas, né, às instituições bancárias aqui, e realmente a informação que eu recebi é que é muito rápido, análise de crédito 3, 4 dias e depois dando ok, liberação mais 1, 2 dias está o dinheiro na conta. Perfeito. Mas a análise de crédito normal, padrão, como todo tipo de financiamento e empréstimo. Né? Então, bem, esse é o Pronamp, certo? Vamos para os próximos. Temos aqui também o programa do Sebrae. Como é que funciona o programa do Sebrae? O Sebrae supera. Eu tenho as minhas... Porque lá dentro do nosso site do SOS Empresas, então a gente tem todas essas informações lá. Então, como tem vários programas hoje, a gente não consegue gravar todas. Então eu tenho as minhas colinhas aqui. Não, tá perfeito, isso não é problema nenhum, não precisa saber tudo de cabeça. Não. Que a gente vai olhando. Então, lá, esse do Sebrae Supera, que é o Sebrae Tech, ele na realidade ele não te dá o dinheiro, certo? Ele disponibiliza até 15 mil reais, dependendo da atividade da empresa, para a compra de equipamentos. Então tu preenche um cadastro, tu entra lá no site do Sebrae, preenche um cadastro lá nesse programa do Sebrae Supera e eles vão entrar em contato e vão pedir assim, informações sobre a tua empresa, o que foi atingido, como foi atingido, e aí tu vai poder comprar equipamentos, e o Sebrae vai pagar isso, até um valor de 15 mil reais. E é a fundo perdido, ou seja, tu não vai precisar devolver esse dinheiro para o Sebrae. Então é um auxílio... É um auxílio que vem, não é um empréstimo. Não é um empréstimo, é a fundo perdido. Diferente do Pronamp ou outras linhas de crédito que são empréstimos. Perfeito, perfeito. Entendido. Então tá. E tem um outro aqui que vai um pouco na linha do que tu falou antes, né? Tem o que é anunciado, que é distribuído pela mídia, mas que a gente demora às vezes para ver qual é a realidade, que era o que a gente estava falando do Pronamp. Que é o anunciado ontem pelo governo federal sobre os salários dos trabalhadores, né, para manter uma estabilidade de 4 meses. Exato. Nós já sabemos algo mais do que foi anunciado ou o que foi anunciado para a gente poder conversar sobre isso? Bom, o que foi anunciado ontem, que ainda depende de uma medida provisória, que vai vir as regras de aonde que tu vai solicitar e qual a forma de pagamento,
que o governo vai disponibilizar para as empresas que foram afetadas diretamente. Por exemplo, o Pronamp, ele libera para as empresas dentro do município que estão em situação de calamidade pública. Mesmo que a tua empresa não foi afetada diretamente, ela foi afetada indiretamente, porque o mercado, por si só, ele teve uma queda, né? E esse programa que o governo está lançando agora, que divulgou Não ontem... foi lançado, foi anunciado pelo presidente, pelo ministro, na verdade, ontem. E como todo anúncio, né, tem muitas dúvidas, tem muitas foram perguntas que a gente não sabe a resposta, né? Então, o que ficou claro neste anúncio é que tem um mapa, o mapa que eles chamam o mapa da enchente. Das localidades que foram afetadas diretamente. Por exemplo, Canoas pegou o lado oeste da cidade e uma parte pequena do lado leste, né? Mas a maior 95% é do lado oeste. Então ali eles têm um mapa da região onde é que pegou essa enchente. Tudo já é referenciado por foto de satélite. Exatamente. Então nesse local eles sabem quais as empresas que foram afetadas. Com base nestas informações, a empresa vai se cadastrar, que vai ainda sair esse cadastro, e vai colocar quais os funcionários que podem ter direito a receber 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Isso vai ser pago, ou seja, um salário mínimo por mês. Por 2 meses. Por 2 meses. Com a contrapartida de que a empresa pague o restante. Se o funcionário ganha, sei lá, 3 mil reais, um exemplo, e a empresa paga o complemento do salário mínimo. Então o salário mínimo hoje é 1.400 e pouco, vamos botar 1.500, uma conta de padeiro novamente. A empresa paga 1.500 e o governo vai pagar 1.500 durante 2 meses. Porém, a empresa que optar por esse benefício, ela também se compromete a 2 meses não demitir esse funcionário. Então dá uma estabilidade de 4 meses. 4 meses. Alguns empresários já me procuraram, já perguntando, tá? Donos de empresas perguntando. Cássio, eu parei de produzir nesse período da enchente porque não tinha matéria-prima. Então, assim, o que o Delcy falou é com base em informações que a gente tem hoje. Para quem não está no mapa da enchente, diretamente, não está desenhado esse benefício, né? Então, é com informações que a gente tem hoje. Amanhã pode ter a medida provisória. Até a medida ser publicada pode mudar muita coisa. Isso, então assim, eu não sei se é por uma estratégia do governo, eu não sei se é assim que as coisas funcionam, mas eles anunciam algo e pode ser que esse anunciado possa ser melhorado, tá? Mas a informação até hoje, dia 7, presente momento, é essa. Então, pessoas que estão com seus locais de trabalho, onde foram afetados indiretamente, não têm esse benefício. Ah, mas meus funcionários foram afetados diretamente, não podem vir trabalhar. Aí é um outro benefício do governo, para as pessoas que foram atingidas pela enchente, mas não para as empresas. Nós estamos falando de empresas, tá? Não tem outros benefícios que vai realmente para o cidadão. Que aí tem... O nosso hoje o programa a gente está falando sobre os programas, benefícios relacionados às empresas. Exatamente. Então esse programa é o quê, né? É fazer com que o empresário não tenha esse desencaixe financeiro para pagar seu funcionário durante um período de tempo. Então o governo vai subsidiar uma parte, né, Delcy, do salário do cara, não o salário integral. Lógico, se alguém recebe um salário mínimo por uma empresa, todo o salário mínimo. Valor. Se o cara ganha 2 salários mínimos, o governo vai subsidiar. E eu não sei se foi anunciado, tem um número limite de funcionários, se a empresa tiver 50 funcionários, ela pode cadastrar os 50, só vai manter, vai se comprometer com a estabilidade de 4 meses. Essas regras assim, né, Vanderlei? Como, onde cadastrar, como proceder, que forma aderir, quanto tempo vai demorar para aderir, quanto que o governo vai pagar, a gente não sabe ainda. Isso tudo não foi publicado. O empresário que ganha Prolabore vai ter os benefícios também não está escrito isso. Provavelmente não. Mas... Teve um programa similar na pandemia? Teve. Né? Ele era um programa também que foi... Mas eram 3 meses. Eram mais meses, né? Daí ficava 6 meses de estabilidade. Inicialmente foi 3 meses, depois foi prorrogado por mais
2 ou 3 meses. E é um pouco diferente. Podia diminuir carga horária, era 100%, Tinha uma 50%. flexibilização das leis trabalhistas. Né? Bem Tu flexível. podia negociar diretamente com o funcionário algumas reduções de carga horária, algumas compensações, e hoje não saiu nada, até hoje não saiu nada disso. Mas então, tem uma pressão bem grande aí dos empresários aqui do Sul, tá? Com o governo federal aqui para que isso venha logo, porque já faz o quê? Faz 40 dias já, né? Quase 40 dias já que tudo isso aconteceu. E a partir dessa data tem empresas que não voltaram ainda a trabalhar, né? Muitas empresas não voltaram. Muitas. E também tivemos, né, alguns programas de auxílios municipais. Eu até convido, a gente aqui vai falar um pouco sobre os voltados a empresas, mas eu te convido como destaque lá depois em jornaltimoneiro.com.br. Quando acabar aqui, acessa lá. E lá você vai poder ver os auxílios municipais de Canoas, que a prefeitura lançou ontem, era 18h30, início da noite lançou. Isso. E lá tem auxílio tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Então depois vai lá e dá uma conferida no total. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os auxílios que foram lançados para as empresas. O que foi lançado aqui em Canoas? Nós temos de Canoas e podemos falar de mais algum também, né? Tem. Cada município está lançando o seu programa. Nós lá no SOS Empresa, nós temos de quase todos os municípios que já lançaram. A gente não vai conseguir falar de todos aqui, porque senão nós vamos passar a tarde toda aqui falando e não vamos conseguir contemplar todos. Mas, por exemplo, Canoas ontem à noite eles votaram e foi aprovado que vão ajudar em torno de 1.000 mês, em torno de mil mês que vão ser contemplados com uma cota de R$500, 1.000 mês que vão ser contemplados com uma cota de R$1.000 também durante 5 meses, ou seja, são R$5.000 por mês que vão ser contempladas, tá? Então eles vão liberar um site para cadastro dessas MEIs, a MEI vai ter que se cadastrar lá e depois eles vão ver aonde essa MEI se localiza, se ela está no local onde foi afetado, e aí para eles liberarem. Vão ser 5 parcelas de R$1.000 para cada uma delas. Não anunciaram o critério, né, da escolha das 1.000, né? Ainda não foi anunciado. Porque eu tô MEI, né? MEI, o que nós vamos pegar aí de MEI? Nós vamos pegar muitos autônomos que eram MEI, né? Nós vamos pegar, sei lá... Eu acho que um exemplo assim que eu acho que foi afetado serviços diretamente, do dia a dia, né? um barbeiro, um cabeleireiro, algo que tem algum local fixo lá e que sofreu o impacto diretamente. Manicure, tem muitos aí. E 1.000 vai ser rapidinho, vai ser uma briga de faca, né? Vai ser uma briga grande, porque é muita gente, né? Tem quase 30.000 MEIs registrados em Canoas. E se nós pegarmos que Canoas tem em torno de 400 mil habitantes, é isso, se eu não estou enganado? 350, mas para 350 pelo 350 último do IBGE. Mil. E nós analisarmos que em torno de 170 mil pessoas em Canoas foram impactadas diretamente pelas enchentes, isso representa quase 50% da população de Canoas. E se Canoas tem quase 30 mil MEIs, nós podemos supor que 50% fiquem também no lado oeste, né? E nós vamos hoje, então nós temos em torno de 30 mil MEIs e nós vamos liberar ajuda para 1.000, nós vamos deixar em torno de 14 mil fora. Provavelmente vai ter que ter um critério de corte aí de vulnerabilidade ou de renda, né? Para pegar... KNAI, alguma coisa assim. Né? KNAI, talvez, pegar os KNAIs, né? Que sejam não está claro, não está claro isso, né? E qual é o outro? Então 1.000 MEIs que vão receber R$5.000 dividido em 5 meses. Isso aí. E tem mais um, né? Vai ter 500 empresas, microempresas. As MEs. As MEs. E essas vão receber um valor de R$3.000 cada uma durante 5 meses. Ou seja, R$15.000 cada uma delas vão receber. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, 5 parcelas de R$3.000. E entramos na mesma situação que nós comentamos há pouco das MEIs, onde que o número que vão ser contemplados
vão ser muito menores do que realmente o número de CNPJs que tem registrado nesta região que foi afetada. Vai ter que fazer uma análise lá também. É. Tu falavas antes do microcrédito de esteio, né? Quer Sim. destacar aí como é que está funcionando para a gente? Sim, o microcrédito de esteio, ele aí, diferente do de Canoas, que Canoas ele vai a fundo perdido, ou seja, é um auxílio aonde que... É um auxílio sem ter que pagar de volta. A diferença em esteio não, a diferença é um microcrédito, que aonde é muito parecido com o Pronamp, com a diferença de que não tem aqueles 40% de subsídio. É um empréstimo, aonde que dois bancos lá, duas cooperativas de crédito, uma eu sei que é o Sicredi, outra, se não me falha a memória, ou é o Unicred, tá? Que disponibiliza até 50 mil reais para as microempresas que foram atingidas pelas enchentes. E então tem 6 meses de carência para começar a pagar. Então se tu pegar os 50 mil reais, tu não vai pagar mais que 50 mil reais. Tu vai pagar os 50 mil reais de volta para... Porque o custo da operação é subsidiado. 100% do custo da operação, juros, o Taxas. IOF, o que tiver, é subsidiada pela prefeitura. E esse é uma linha de crédito também bem interessante, que vai ajudar muitos empresários lá de esteio que foram afetados. No fim das contas, pelas contas até que tu fez antes do Pronamp federal, é muito parecido. Muito parecido. Porque quando o governo federal paga os 40%, ele mais ou menos está fazendo a mesma coisa, né? É isso aí, muito parecido. Fica muito parecido no resultado final. É. Perfeito. Então é bem interessante e eu acho que, olhando assim, eu acredito que é um bom exemplo, o de esteio é um bom exemplo que outras prefeituras deveriam tomar. Porque vai ajudar, que nem a gente viu assim, vai ajudar alguns 500 CNPJs ou 1.000 CNPJs se forem mês, e o resto, que também vão precisar de esteio, é uma maneira um pouco mais justa de tu poder, porque ganhar, parece que tu tu pode dizer assim, qual é o grau de escolha que vai ter, que o Nito colocou, né, Vanderlei? O que eu chamaria de diferente, talvez, aí, é que esse a fundo perdido, né, que o número ainda pode ser insuficiente, que é o de Canoas, a diferença é que, como não é um empréstimo, talvez não tenha o problema do crédito, da análise de crédito. Então, de repente, vai pegar um pessoal que está negativado mesmo. Né? Não sabemos os critérios. Perfeito. Mas provavelmente vai pegar um pessoal que está negativado porque não vai ter que pagar de volta, então não tem essa análise. Então, talvez o ideal que tivesse os dois, talvez, porque daí tu pega uma parcela mais vulnerável de MEI, que vai receber esse dinheiro como um auxílio para retomar. Vamos lá, a gente está falando do barbeiro, né? Comprar os equipamentos dele para voltar a poder fazer, ou equipamento, né, de uma manicure, pedicure. Então ela pega esse dinheiro, não se preocupa que vai ter que pagar, não importa se está negativado ou não. Enquanto o outro, esse que tu falaste do microcrédito e do Pronamp, tem análise de crédito, mas é um dinheiro um pouco maior também, né? Bem, se tu conseguisse ter os dois, né? Os dois no município seria o ideal. O ideal mesmo, por quê? Porque aí tu contempla também aquela pessoa que de repente R$1.000 não vai ajudar muito. Vai, quebra o galho, mas não salva às vezes o negócio. E uma linha de crédito realmente com juros subsidiado dá para levantar o negócio de novo. O ideal é que fosse os dois mesmo. Gente, olha só, muito do que a gente falou aqui está bem mais aprofundado e explicado lá no @SOS Empresas RS. Então, assim, durante a live o pessoal vai entrando, passando, de repente tu tá assistindo agora e pegou a parte final, a gente falou sobre Pronamp, a gente falou sobre o programa do Sebrae, a gente falou sobre um monte de coisa, inclusive sobre os impostos, né, a prorrogação dos impostos. Então, se tu chegou e viu agora no final, daqui 15 minutos lá no canal do YouTube do Jornal Timoneiro, esse bate-papo vai estar inteirinho lá para tu ver, certo? E já aproveita para seguir lá, @SOS Empresas e saber mais. Combinado? Vanderlei, por favor. Só assim, ó, para dizer assim, ó, tem umas entidades, por exemplo, a FEComércio. A FEComércio, ela fez um programa também para auxiliar as empresas. E ela pega empresas do Cindy Lojas, Sesc, que estão dentro do sistema. Do sistema FEComércio. E
a empresa se cadastra lá e coloca os seus funcionários lá dentro que estão com necessidades. E será uma cesta básica por mês para cada funcionário, o sistema FEComércio vai bancar. Legal. Então é uma iniciativa. O Senai tem uma muito parecida, tá? Então vê, o FEComércio, Senai e outras entidades, a gente sabe que também a Fiergs também tem um programa de auxílio. Então aquele empresário que está nos assistindo, que está nos ouvindo, ele pode e deve buscar informações, ele tem que ir atrás de informações. Às vezes, nós como contadores, a gente às vezes não sabe tudo, porque muda a todo momento. Às vezes a gente é alertado até por clientes, saiu uma nova resolução, saiu uma nova... eu digo assim, me dá 2 minutos que eu vou olhar, porque há pouco eu olhei e ainda não tinha mudado. Então, nós somos alertados por todos que a gente está trabalhando junto. Então nós temos que ter esse tato, esse feeling de buscar as informações. Eu digo isso para o empresário. O empresário não pode hoje ficar lá tirando o barro lá do seu negócio e esquecer que ele... Às vezes é melhor ele pagar para alguém lá tirar o barro e ele ir atrás, ir lá no gerente, você está com o gerente, renegociar o que ele está devendo, buscar informações e buscar soluções, porque enquanto que ele lá tá lá lavando lá uma pecinha lá, às vezes os juros da conta que ele tem lá no banco, ele tá correndo, porque ele não sentou com o gerente, não renegociou a conta dele lá para frente. Então ele tem que saber que as coisas fora estão ocorrendo, estão acontecendo. E ele sabe disso, só que às vezes ele está ainda vivendo luto, que foi o que nós falamos naquele momento. E aí ele não está pensando direito. Está na hora de limpar o barro, abaixou a água, fase. Limpar o barro e vai para a próxima fase. Perfeito. Então tá, agradecer vocês aqui, né? Sempre que tiver uma dúvida nova, eu vou chamar vocês aí pra gente conversar. Querido. Perfeito? Obrigado, Vanderlei. E assim, você é empresa, né? Que tem algo a contribuir, nos procure. Você é empresa que tem algo a pedir ajuda, nos procure. A gente tem que se ajudar. A gente está se ajudando. Vanderlei, encerrando assim, a The Coves Business, que tem no seu carro-chefe escritório de contabilidade. Nós temos vários diferenciais lá dentro, mas o carro-chefe é escritório de contabilidade. Para aquela empresa que foi impactada de forma direta, nós temos como ajudá-la. Nós temos como ajudá-la. Nós criamos um sistema, quando o Cefaz ficou fora do ar por quase 30 dias, nós desenvolvemos um sistema que nós emitimos as notas fiscais lá dentro para as empresas. Para não parar de trabalhar. Para poderem receber dos seus fornecedores. Então nós desenvolvemos um sistema onde que ficava em contingenciamento e as empresas poderiam operar. Assim nós estamos hoje fazendo com quem foi atingido, independente de ser nosso cliente ou não, nós estamos ajudando, Daniel. Inclusive, desses que não são nossos clientes, nós estamos trabalhando, ajudando eles, não cobramos um único centavo. Somos parceiros. De quem precisa, nos procure que nós ajudamos. Perfeito. Então tá, ó. @SOS Empresas RS e Decoves também. Decoves Business. Procura aí, vai encontrar um monte de conteúdo. Qualquer coisa chama o Delci e o Cássio sempre disponíveis aí. Fica atento que daqui a pouco a gente volta, sempre com o apoio Águas Itati, Flex Corp e também Zetex Soluções em TI. Até a próxima. Tchau.